aqui no nosso programa com este tema, a juventude. Não saia daí, porque ainda temos muitas coisas para mostrar. Mas, entretanto, eu vou ler os nossos inquéritos que já foram lançados nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como também no nosso Instagram. A primeira pergunta dizia: considera a juventude a fase mais importante da vida? Sim, é uma fase importante. A infância e a adolescência são as mais importantes. É para você entrar e deixar a sua votação. A segunda pergunta é para que você deixe o seu comentário. Para si, a juventude está ligada à idade ou a outros fatores? Entre nas nossas páginas, deixe a sua opinião sobre esse tema. Se você ainda não entrou, ainda vai a tempo de o fazer e deixe a sua participação. Mas por agora nós vamos nos juntar ali a Luísa, que já tem os tópicos do testemunho que estará no nosso sofá hoje aqui no nosso programa. Não saia daí. É verdade, Patrícia. E quem vai estar connosco é a Natália dos Santos. Vamos então conhecê-la. Aqui está. E ela, antes de ter um encontro com a felicidade, passou por muitas dificuldades. No ano de 2014, foi diagnosticada com um tumor no estômago. Foi examinada por 5 médicos. Todos os especialistas desenganaram-na, pois era impossível a cura sem intervenção cirúrgica. É uma história para conhecermos mais daqui a pouco, e ela também, que é uma jovem, passou por tantas dificuldades. Aliás, Net, a juventude é isso, tem esses altos e baixos, não é? Esses momentos em que está bem, no auge, cheios de liberdade, cheios de força, porque o jovem, ele é sinónimo de jovialidade, sinónimo de força, mas tem outros momentos em que ele está lá embaixo. E quando chegam esses momentos, Luísa, muitas vezes os amigos desaparecem, não é? É quando a depressão, a tristeza, o se fechar na sua própria vida toma conta, e nós vemos que não são poucos os jovens que estão a viver essa realidade hoje. Então, se você faz parte desse lado da juventude que não está com toda essa força, com todo esse vigor, pelo contrário, tem vivido o que a Natália dos Santos viveu, fique conosco porque a história dela tem muito a nos ajudar. Mas agora nós vamos tratar de um outro tipo de ajuda que também é muito importante nós tocarmos aqui nesse assunto, principalmente aos jovens, porque há quem pense, Luísa, que só porque é jovem pode tudo, não é? E leva muitas vezes o seu corpo ao limite, sem ter a noção de que muitas vezes essas atitudes podem trazer sérios problemas de saúde. Então nós estamos aqui a tratar desse lado que muitas vezes é descurada pelos jovens. Vocês sabiam que os especialistas avisam que o estilo de vida atual dos jovens é perigoso e nocivo para a coluna? É isso aí. A Organização Mundial de Saúde diz que cerca de 80% da população mundial já sofreu, sofre ou sofrerá de problemas nas costas. E você aí em casa é que o diga quantas vezes as dores nas costas não incomoda. E os jovens estão incluídos sim, e claro, são os mais propensos a ter essas dores. E aí se pergunta, mas por quê? É tão jovem, não é, Luísa? Mas tu sabes que os jovens, quando olhamos para eles, o que é que vemos? Um peso enorme nas costas. A maioria as não mochilas enormes, pesadas, não é? Hábitos sedentários. Muitos jovens não fazem exercício, passam horas a fio sentados no computador, nos tablets, e também inclinados e encurvados, se assim posso dizer, a ver os telemóveis, não é? A ver os vídeos consecutivamente, a mandar mensagens. É uma série de hábitos terríveis, e também podemos tocar aqui em alguns outros tipos de hábitos que levam os jovens a terem depressão, a ficarem tristes, cabisbaixos, não é? Aqueles problemas interiores que também podem, e quem vai falar sobre isso é a Teresa Leal, que já está aqui connosco, mas que também podem influenciar de alguma maneira
todo o corpo, até os ossos influencia. Provavelmente, eu não sou médica, não sou osteopata, mas a Teresa está aqui para confirmar isso ou não. Teresa, muito obrigada por estar aqui. Bom dia. Agradecemos a sua presença mais uma vez. Agora, o que queremos saber, Teresa, de facto, tudo isto que nós falamos aqui, pode afetar a coluna de um jovem? Pode. Infelizmente, pode. As estatísticas são reais, está tudo muito bem comprovado que a vida que os jovens têm hoje em dia é absolutamente uma montanha russa. Conseguem criar um impacto negativo à sua saúde dos ossos, à sua saúde estrutural e funcional. Eu trouxe aqui um amigo que mais tarde irei mostrar para ter um pouquinho mais, quem está lá em casa, poder ter um pouquinho mais de noção do que é que nós estamos a falar. 70% dos nossos pacientes são jovens. É um problema muito sério. Tenho já também alguns bebés. Não é? Então é algo que já vem de raiz e tem que ser tratado logo numa tenra idade. Ter já um comportamento preventivo é importante, sim, nesta fase dos jovens. Relativamente à osteopatia, que eu sou osteopata, a osteopatia é uma técnica, manual, é? Em que nós trabalhamos o corpo num todo, mas também estuda a parte neuromusculoesquelética. Não só, mas também como a parte visceral e a parte craniana. Então, quando o jovem chega até nós tentamos olhar para aquele jovem num todo e tentar perceber não só pela atividade sedentária que ele possa fazer, que é a nível postural, mas também tentamos perceber o que é que há além daquela postura, além daquela causa, além daquela dor. Aquela dor iniciou como? É uma dor estrutural? É uma dor funcional? Mas isso depois, mais na frente, também irei falar a respeito destas duas referências. Pode buscar aqui o bonequinho? Com certeza, doutora Teresa. Por exemplo, nós temos aqui... Sim, a coluna, não é? A coluna. Esta aqui está perfeita. Exato. Esta está boa. Esta está boa. A coluna, como podem ver, ela não é totalmente direita. Ela já apresenta a nossa estrutura, já tem uma estrutura escoliótica, não é? O que é que acontece com o passar do tempo? Nós podemos inclinar muito mais essa estrutura e provocar, não é, uma disfunção na estrutura. E dentro dessa estrutura nós também temos aqui esses espaços, não sei se conseguem ver lá em casa, nós temos aqui esses espaços, não é, que protegem a coluna para não tocarem uma na outra, para não haver uma degeneração ou um desgaste, um desequilíbrio, não é? Não só neural como funcional da coluna. E o que é que acontece? Muitas vezes nós recebemos jovens não só com uma atitude escoliótica muito encurvados, mas também com rotação na vértebra. E daí vem a dor. Claro. Como a Luísa mesmo dizia, as mochilas, não é? As rotações, o estarem encurvados durante muito tempo, a atividade física, o calçado. Às vezes a mãe não sabe, mas é importante saber o tipo de calçado, ténis, que aquela criança vai usar, aquele adolescente, aquele jovem, porque aquela criança pode ter um pé chato, o jovem pode ter um pé chato, o ténis pode ser muito bonito, mas não ser adequado. E então provocar assimetria aqui na zona mais abaixo, pode provocar também rotação de alguma vértebra e aquela criança, a Luísa citou, a criança não, jovem, adolescente, citou muito bem a irritabilidade. Sim. Se a coluna estiver torta, ele não sabe o que tem, não sabe dizer o que tem, mas está cansado.
o corpo, o seu próprio corpo não consegue corresponder e responder de uma forma rápida. E então aquele adolescente sente frustrado, porque não consegue acompanhar o ritmo dos outros amigos. E então eles chegam com este tipo de causas e nós tentamos, claro, que não é chapa 4, não é para todos, não é? Nós temos que ver a patologia inicial ou a sintomatologia inicial para então podermos fazer um tratamento adequado para quem nos procura. Muito bem, aqui está, não é? Vemos que tudo é muito complexo, a nossa coluna. Realmente nós precisamos de fazer exercício. Se temos uma vida sedentária, provavelmente nós vamos ter graves problemas. Mas a Teresa referiu aqui o exercício na postura certa, porque senão também vai trazer graves problemas para essa coluna. Exatamente. Não é? Imagine. Outro ponto aí, não é? Imagine, o calçado que falei, o exercício. Olha, interessante no exercício. Nós tivemos uma luta titânica algumas semanas atrás com um jovem que pratica musculação. O jovem tem 17 anos. Com licença. O jovem tem 17 anos e pratica musculação. Reunimos-nos com os pais, não é? Com a mãe, de que aquela atividade era desaconselhável, porque ele apresentava uma coluna, já não era uma atitude, ele tem problemas estruturais e teria que adaptar a sua vida por causa daquele problema estrutural. Mas lá está, ele quer acompanhar não é? o ritmo dos outros, a moda e quer estar no auge, porque é um menino bonito, é um rapaz, então quer ganhar massa muscular e nós tivemos, basicamente, numa luta titânica, convencê-lo a parar ou a ser seguido de uma forma profissional para não afetar ainda mais a sua estrutura. E ele viu tudo documentado. Vê tanto isso, não é? No ginásio. E às vezes jovens tão magrinhos, não é? A puxar pesos. É horrível. Tão grandes. É horrível. Isso deve dar uma sobrecarga enorme. E às vezes até com dor. Está com dor, mas porque quer ter músculo, porque quer ter uma aparência de forte. Quer ser igual aos que já estão ali. Não olha as consequências, não pensa, e mesmo com dor, continua a fazer o exercício. Portanto, isto aqui, nós temos que, de facto, atentar, não é? Olhar, o jovem não pode, digamos que, deixar isso de lado, tem que cuidar. Não pode, deve cuidar. A osteopatia está aqui para responder e corresponder à expectativa do jovem, não é? A mãe, o pai poderá levar, porque também é uma terapia preventiva, ajuda muito na prevenção, diga. Teresa, você está a falar aí da osteopatia e eu fiquei aqui a pensar. Tem muitos adolescentes que quando estão naquela fase de crescimento, os pais ligam a dor nas costas com o crescimento. Não sei se você já ouviu isso, mas isso no Brasil é muito comum. Ele está sentindo dor nas costas porque está a crescer, está em fase de crescimento. Está muito alto, liga-se a muitas coisas. Isso procede, é natural da fase de crescimento, esse adolescente, esse jovem, sentir mais dores nas costas ou não tem nada a ver? É mito? É mito. Precisa, na verdade, ser visto por um profissional, não é? Não tirar essas conclusões. Não podemos fazer vista grossa à dor do filho, do adolescente. Se nós, eu costumo dizer, a dor é normal. Conviver com a dor, na permanência da dor, não é normal. Tem que ser tratado. Tem que ser tratada, tem que ser vista. Teresa, nós agradecemos muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço. Teríamos mais conversa, não é? Sim, porque isto é um assunto é um leque que dá muito sumo, mas por enquanto ficamos por aqui com este assunto relacionado com a juventude. Muito obrigada, Teresa. Obrigada eu. E vamos cuidar
dessas colunas. Muito bem. Enquanto isso, nós vamos até às ruas de Lisboa para sabermos o que é que as pessoas pensam sobre este assunto, a juventude.